Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui para a análise do capítulo 1139 do mangá de One Piece. Se na semana passada o Oda acabou agradando os fãs de lore, e que painel maravilhoso foi aquele do capítulo 1138, né? Agora os fãs de Power Scaling vão ficar maluco, mas antes, vamos comentar mais sobre o capítulo antes de a gente realmente se aprofundar sobre todas essas ideias. Nós começamos com a história de capa e nela nós temos o Rushu ali segurando a espada em que Yamato estava trazendo para sepultar o Yasui. Nós observamos duas silhuetas, né? Outra, pelo amor de Deus, né? Quem será? Nossa, quem será esses dois? É claro que se trata ali do Peijuan e também da Uchi. E é dito que eles vão ser mortos. Eles vão ser mortos por falharem, por meio que tipo assim, por serem pegos. Ainda não dá pra dizer o que vai acontecer, mas tudo leva a crer que Yamato pode chegar para salvá-los. E a gente pode observar tanto o Peijuan quanto também a Uchi sendo os primeiros personagens a entrarem, a embarcarem nessa jornada da Yamato no sentido de se tornarem os novos Bainhas Vermelhas. A gente começa a falar mais sobre esse capítulo depois da vinheta. Seguimos então com o capítulo e nós estamos dentro do castelo mais uma vez. Os Chapéus de Palha estão discutindo ali com o Road sobre o que estava acontecendo. O Zoro então fica questionando ali o Road sobre já estamos procurando a chave há um bom tempo. O sol já vai se pôr. Olha o tamanho deste lugar. É gigante mesmo, né? Aí o Road acaba dizendo, né? Os guardas não têm ideia de onde a chave esteja. Quem deve saber onde ela está provavelmente é, na verdade, ali o Joro, né? Tá falando ali sobre o Joro, que ele sabe onde está a chave. O Zoro então começa a falar ali para o Luffy de que a gente não pode decidir assim de uma hora para outra libertar o Loki. A gente precisa realmente achar a chave é uma coisa, agora decidir libertar o cara é outra. E aí o Luffy fala, nossa Zoro, você não dá mole mesmo, hein? Não dá mole mesmo, o que acaba sendo uma comparação do que nós vamos observar mais ao longo do decorrer do capítulo. Nós observamos a Nami chamando ali o Luffy e o Zoro para adentrar a um local, para observar um local, e percebemos ali que tem um tapete vermelho, né? Uns vestígios relacionados ao que restava, ao que restou sobre o palácio, né? Sobre a sala do trono do rei Harold. Quando nós adentramos ao local, vemos uma sala do trono completamente destruída, repleta de raízes e tudo quanto é coisa ali, já tomando posse do lugar. É bem interessante ver a forma como isso é colocado na história e na trama de One Piece, né? Uma sala do trono vazia, raízes tomando o lugar, parece um certo tipo de palácio que tem alguém bem oculto, ou pelo menos oculta até um tempo atrás, não tanto depois do discurso ali do Vegapunk. É comentado aqui de que tudo está quebrado, as marcas da batalha são bem visíveis, o teto tá todo acabado, então temos aqui a sala do trono, de que aquilo é realmente a sala do trono, e eles se questionam tipo de marca é essa no centro do salão, que tipo de marca é aquele pentagrama que está bem no meio do salão. Observamos então uma explicação de que se trata de um ritual que alguns países usam para invocar demônios. Caramba, e aí tem toda essa questão ali sobre as ideias de quem está invocando o que e tudo mais, sobre as questões também sobre quem está invocando, né? Quem está utilizando este selo dentro ali da sala do trono, e fica sobre essas ideias e essas indagações de forma até mesmo interessante. E falando sobre invocações, eu invoco vocês para lerem a minha light novel Que Haja Luz. Sim, se você tá procurando, a gente sabe, né? One Piece não terá One Piece na semana que vem, já está adiantado aí que o capítulo 1140 foi realmente ali jogado para 2 semanas, daqui 2 semanas. Enquanto isso, você pode ler a minha light novel. Se você curte aí essas temáticas meio nórdica e coisa do tipo, nós temos
várias abordagens de mitologias lá em Que Haja Luz. Então clica aqui com os dois links na descrição para você poder acompanhar ainda mais essa história. E não é porque eu escrevo não, é porque os próprios inscritos do canal que leem Que Haja Luz gostam pra caramba e indicam. Então clica aqui nos dois links para você poder acompanhar. O Luffy então começa a dizer que ele já viu este símbolo recentemente, mas ele não consegue se lembrar. A gente tem que realmente notar que este símbolo é mesmo aquilo que é comentado na página passada, de que algumas ilhas, alguns povos usam este selo para invocar demônios. E é bem interessante observar essa questão, porque lá onde o Brook aparece pela primeira vez, quando o Kuma acaba derrotando o Chapéu de Palha em Sabaody, eles utilizam o mesmo pentagrama, ou quase o mesmo pentagrama, para invocar um demônio, só que quem aparece ali é o Brook de uma forma até mesmo ali engraçada, o que seria um foreshadowing sobre as coisas que viriam em Egghead em relação aos Gorosei. A gente observa então alguém chamando o Luffy de Luffy do Chapéu de Palha. Ele fica meio que se questionando sobre quem está ali chamando. Aí o Road grita: quem é você, demônio? Aí a Nami fala: não é um demônio, né? E aí fica as ideias sobre serem os espíritos dos mortos, sobre quem havia aparecido no local. Então o nome ainda continua sendo chamado ali, o Luffy ainda continua sendo chamado. Nós temos um detalhe bem interessante, né, que é falado aqui pra nós sobre o Acalma-te, o que acaba sendo algo relacionado ao próprio shintoísmo japonês, né, sobre as coisas ligadas para apaziguar as divindades, ou até mesmo ali espíritos malignos que viessem a aparecer em algum tipo de ritual. E aí o Road, ele tenta fugir. O Road tenta escapar do local, só que o Luffy manda ele parar. Fala: ô Road, para aí, não continua fugindo não. E então, de repente, um machadão vem na direção deles, rotacionando sem parar. Você já sabe quem é, eu já sei quem é, mas vamos no ritmo do capítulo. Quando o machado é jogado pra cima deles, o Road simplesmente joga os personagens ali pra cima. A Nami fica ali boiando, tentando ver o que vai acontecer, ela pra cair ali no chão. Só que, neste momento, o Zoro chega e acaba salvando a Nami, e temos a apresentação, temos finalmente a apresentação do personagem misterioso, um homem que ficou conversando durante um bom tempo nas nossas cabeças em relação ali ao Crocus, né? Ficou há algum tempo nas nossas cabeças pensando sobre quem seria ele, e se trata de Yarsan. E aí nós observamos o Road comentando ali sobre o Yarsan estar neste lugar, né? Por que ele estaria aqui? E aí ele responde que sentiu um haki estranho vindo do castelo, mas parece que não está mais aqui. Em vez disso, encontrei vocês, eu acabei encontrando vocês, o que demonstra que o próprio Yarsan estava sentindo ali o haki do Shamrock, o irmão do Shanks. E isso fez com que ele fosse até ali o local para tentar encontrar o personagem, mas ele acabou chegando tarde demais. Provavelmente eles vão sentir o haki dele daqui a pouco, quando o Shamrock invadir a escola coruja, né, a biblioteca coruja, ou até mesmo a escola ali onde os pequenos, né, os pequenos gigantes estão, as crianças estão, né. Então nós observamos ali o próprio Yarsan dizendo que ouviu os boatos do Luffy de Chapéu de Palha. Parece que você derrotou o Kaido, não foi? Já faz um bom tempo, quero viajar para o país de Wano de novo. Aí fica fácil, né, Yarsan? Depois que o Kaido já foi derrotado, aí fica fácil viajar lá pra Wano. Talvez, na profecia diz, talvez, assim, pra passar aqui um paninho, talvez aquilo que os próprios tripulantes acabaram observando lá em Lost Tale, de que realmente alguém deveria, pra derrotar ali, sei lá, para se tornar o Joy Boy, para ter o mesmo caminho que Joy Boy, deveria passar por uma grande muralha em Wano, ou um grande guerreiro em Wano. Então por isso que ninguém foi lá derrotar o Kaido durante todo esse período. Ninguém foi lá confrontar o Kaido e tirar ali as mazelas. Eu sei lá, é para passar pano aqui para os piratas mesmo, porque falar que quer viajar para Wano depois que o Kaido caiu, aí acaba sendo muito fácil. O Luffy então acaba questionando sobre quem deveria ou quem era aqui o Yarsan, né, ou Yarshi. E aí em Elbaf ele é conhecido como Yarsan. Vocês não foram até a escola?
lá não encontraram uma professora chamada Ripley? Ele é o marido dela, e isso faz o Luffy identificar de que ele, o Yarsan, era pai do baixinho grandalhão. E é muito interessante porque o Luffy nem questiona como que o Yarsan conseguiu ter um filho com a Ripley. Ele simplesmente aceita, né? Essa é a parada ali da inocência da criança que o Oda quer colocar ali pro Luffy, né? Dessa visão que ele quer colocar pro personagem. E aí o Luffy acaba dizendo, aquele baixinho grandalhão, o que faz ali o personagem realmente gargalhar, dizendo sobre ele ser um baixinho grandalhão. E aí a gente observa o próprio Yarsan dizendo que se tratava realmente sobre esse encontro ali da Ripley com o Clown, né? O Kron. Como nós não temos o nome oficial do personagem, pode ser tanto Clown quanto também Kron. Ele herdou muito do sangue dos gigantes, mesmo sendo meu filho, ele era grande demais para que eu pudesse carregá-lo. E aí ele fala que o Kron, ele tem na verdade 20 anos de idade e que a Ripley tem 80. E ela é mais velha do que ele, né? O que acaba mostrando ali de que a Ripley realmente está muito mais tempo neste mundo do que o Yarsan, esse misterioso Yarsan. Aí ele fala que casar com uma gigante não vale a pena, afinal sou só eu que envelheço. Ele acaba sorrindo, dando risada. Aí eu esqueci de falar um detalhe aqui, né? Eu acabei esquecendo de falar aqui de que a apresentação do Yarsan lembra muito o Mestre Kami, né? Até os chapéus colocando para trás um pouco, os braços, a chegada dele parece bastante ali com a intuição e com a apresentação do Mestre Kami lá nos primeiros capítulos de Dragon Ball Clássico. Então nós temos essa informação, a Nami acaba dizendo realmente, né, e pensar que existiria alguém assim, pensar que alguém poderia ter um filho com um gigante, o que acaba sendo algo que mexe um pouquinho com a cabeça. O Luffy não questiona nada, mas a Nami acaba realmente questionando. Aí, pra não falar que não teve nada de lore neste capítulo, nós observamos aqui o próprio Yarsan dizendo que o amor é liberdade. Historicamente existem muitas raças mestiças: bucaneiros, dosundadas, membros longos, wotans, né, que seria ali provavelmente a ligação entre os braços longos e as pernas longas. Os povos híbridos têm dificuldades em sobreviver, mas em qualquer era sempre houve aqueles que souberam se adaptar. Então nós temos as informações que os bucaneiros, os dosundadas, os membros longos, tanto os pernas longas e os braços longos, e os wotans também são híbridos, são mistura ali de raças que acabaram progredindo ali ao longo das eras. Será que tem alguma a ver com os gigantes? Será que tem algumas ideias ali relacionado ao desenvolvimento desses personagens? É algo realmente interessante para se observar um pouco mais sobre a lore aqui de One Piece. Então nós observamos o Zoro questionando sobre quem é o Yarsan, e ele fala que é o missionário do amor. Por saber demais, o Zoro quer saber quem é o Yarsan, e ele fala que ele é o missionário do amor. E assim, o Luffy diz que deve ser dessa maneira que o Sanji vai ficar quando envelhecer. Olha a comparação. Aqui, meus amigos, aqui a galera do Power Scale vai maluca. Os Power Scaling vão ficar realmente assim, maluco. O pessoal subindo pelas paredes, Sanji sendo comparado aqui ao Yarsan, é uma loucura completa. E definitivamente nós temos toda essa ideia do Luffy falando e fazendo a comparação com o Sanji, o que vai deixar a fandom ainda mais frenética com essa informação. O Yarsan então descobre que eles querem libertar ali o Loki, e ele fala interessante: eu amo quando problemas são causados por outras pessoas. E aí a Nami fala: que gosto horrível, isso não é coisa pra se falar para alguém, viu? Ele já tá falando ali que o Loki vai ser um problemão. E aí ele questiona o Luffy sobre o que ele vai fazer caso ele acabe libertando o Loki e o Loki não for gente boa. E aí o Luffy fala: eu encho ele de pancada e tranco ele de novo. E dessa forma o Yarsan diz que no passado um homem foi apenas capaz de parar o Loki. Esse homem era Shanks, o Ruivo, e ninguém havia conseguido detê-lo até o Shanks aparecer. Isso é um ponto bem interessante sobre cada vez mais o poder do Loki sendo colocado em uma ênfase de que é algo extremamente absurdo, um poder realmente apelão. Só que quando o Yarsan continua falando ali sobre o Loki, o Luffy e o Zoro dão as costas e vão embora.
O velho tá falando demais, vamos embora aqui, vamos dar o pé desse lugar. E dessa maneira a Nami fala: ei, peraí, ele está tentando nos alertar. Escutem, espera um pouco aí, porque ele tá tentando realmente explicar pra nós as ideias. Mas mesmo assim o Luffy e o Zoro continuam seguindo em frente, o que faz ali o Yarsan lembrar, né, pensar sobre um tempo passado, né, sobre algumas imagens de que alguém falando pra ele: se quiser me parar, vem na mão. Eu falei pra você entender os riscos, Roger, seu desgraçado. E aqui, né, já dá pra entender muito claramente que se trata ali do Scooper Gaban, né? Não precisa nem chamar mais de Yarsan, mas já fica realmente ali a ideia de que se trata mesmo do Scooper Gaban. Nós observamos então o Gaban dizendo para o Road empurrar, né, empurrar o trono para trás, né, empurrar o trono no sentido ali que provavelmente uma abertura misteriosa vai acontecer. E algo misterioso que pode acontecer nesse vídeo é você deixar o seu like e o dedinho mudar de cor. Se você apertar aí o dedinho do like, você tem certeza, você vai empurrar ele aí na tela do seu celular e ele vai mudar ali de cor. Eu tenho certeza que isso vai nos ajudar a continuar divulgando ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Se você quiser ajudar o canal do Geek Brasil ainda mais, você pode se tornar membro do canal e continuar fortalecendo assim a gente para trazer e publicar conteúdos novos cada vez mais. Vamos para onde o Usopp está e observamos tanto o Omo quanto também o Kashi explicando para ele sobre quem é a pessoa que está vivendo ali no meio de Elbaf, no meio ali dessas pessoas. Antigamente ele fazia parte da tripulação Rei dos Piratas. Além do Roger, havia outros dois piratas incrivelmente fortes. Aí o Usopp fica questionando: então tinha mais um além do Relief? Isso aí. Houve uma vez durante o tratamento do Capitão Roger em que o Roger e esse homem estavam em um hospital nas profundezas da montanha. Mas infelizmente o hospital acabou sendo cercado por piratas inimigos. Mas esse homem saiu sozinho e com apenas 2 machados massacrou centenas de piratas. Sozinho? E só com 2 machados? O Usopp questiona. E tem mais, tudo que este homem deixou para trás foi apenas uma montanha completamente devastada. Dizem que nenhuma única árvore sobrou. Que? Mas que exagero! Algo ouvindo ali do Usopp, né? Exagero vindo aqui do Usopp. E tem algumas notas bem interessantes aqui dos kanjis de que a palavra massacrou em japonês, eles utilizam o kare-uchi, que dá mais ou menos ali uma ideia de que o próprio Gaban fez um ato de vingança, né? Fez uma atitude de vingança contra os piratas que haviam cercado o lugar onde o Roger estava. E nós também temos outra ideia de um kanji de que a palavra usada aqui, lado a lado, em japonês é narabi, que denota um sentido de igualdade na comparação, ou seja, os dois são iguais. Os dois ali, tanto o Gaban quanto o Relief, eles são iguais, o que deixa a situação ali pro Sanji. Os fãs do Sanji vão ficar malucos com esse capítulo, né? Já estão malucos ali com este capítulo por si só. Os gigantes continuam narrando que por causa dessa lenda o homem ficou conhecido como Devorador de Montanhas, que é o título deste capítulo. É uma história bem conhecida, diz ali o Jinbe. Esse homem foi chamado de o braço esquerdo do Rei dos Piratas, lado a lado com o imediato Silver Relief. Caraca! Os fãs do Sanji devem estar babando no chão, velho. Nós observamos então uma câmara secreta. A Nami fica encantada sobre a possibilidade de encontrar um tesouro. E aí eles acabam entrando ali dentro do lugar e percebemos que a câmara está vazia, o que faz com que a Nami fique extremamente irritada com o Road. Eles se aproximam do local e nós observamos o próprio Gaban dizendo, né, olhem aquilo, é a chave. E aí o Luffy fica todo empolgado: finalmente encontramos a chave. E aí o Gaban diz algo que nem mesmo os ladrões desejariam, ou nem mesmo os ladrões quiseram levar embora. Ou seja, a liberação do Lock é algo que não deve acontecer. E dessa maneira, o Gaban começa a questionar para o Luffy: você roubaria essa chave? Mesmo que vários ladrões tivessem passado por aqui e não tivessem querido levar ali ela embora, você levaria essa chave? E aí a gente observa o Luffy levando ali um grande susto, porque no meio da narração nós observamos a apresentação completa. O braço esquerdo do Rei dos Piratas
sendo realmente mencionada ali pelo Usopp. E aí o Gaban diz: então tente, venha pegar a chave, tente roubar essa chave de mim. E assim temos a apresentação do homem. Scooper Gaban está entre nós finalmente. Sim, meus amigos, depois de muito tempo, nós temos a apresentação de mais um membro dos Piratas Roger. Caraca, e eu fiquei surpreso, hein? Eu confesso que o Oda destruiu a minha teoria ali de ser o York. Destruiu a minha teoria de ser o York. Ficou bem claro que era o Gaban mesmo ali no capítulo passado. Mas eu esperava que o Gaban estivesse em Roadstar. Eu esperava que o Gaban estivesse lá, porque seria a última ilha. Nós teríamos o Crocus no primeiro ponto em relação ali à Grand Line. Depois teríamos o Rayleigh no meio da Grand Line. E depois o último personagem, o último ali do bando, para falar ali com o Chapéu de Palha, o Scooper Gaban em Roadstar, que seria a última ilha. Mas, pro Oda ter colocado aqui o Scooper Gaban em Elbaf, quer dizer para nós que Elbaf é ainda, não só ainda mais importante, é ainda mais importante, pelo menos 2 vezes mais, porque é literalmente o ponto de partida pra reta final. Tipo, meus amigos, depois de Elbaf, acabou. Depois de Elbaf, eles vão pingar ali em Roadstar e provavelmente já vai gerar a grande guerra. Ou daqui de Elbaf a gente consiga ver o último Road Poneglyph, já que também ele pode ser o homem da cicatriz, o homem marcado, já que ele também tem essa marcação em seu rosto, mais uma cicatriz que aparece que ele não tinha, lembrando que ele não tinha essa cicatriz aparece e a gente observa essa marca aparecendo no rosto do personagem, o que pode ser uma menção de que ele pode ser o homem marcado pelas chamas. O que pode ser uma ideia que ele é o protetor também do último Road Poneglyph para a chegada em Laugh Tale. Eu realmente fiquei surpreendido aí de ele não estar em Roadstar, né? De ser ali a última pegada para Roadstar. Elbaf ganha ainda mais camadas, ainda mais importâncias e a gente tem muita coisa ainda para comentar de One Piece nas próximas semanas, visto que esse capítulo 1138 ainda vai ecoar por uma boa eternidade entre nós.